Pai do Senhor, vamos continuar a leitura de Mateus. Pegue o seu caderno e sua Bíblia e venha comigo. Mateus 10. Os 12 apóstolos, os seus nomes. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Aqui Jesus deu-lhes autoridade ou poder. Algumas versões vêm trazendo isso, poder. Mas para nós conseguirmos essa autoridade, esse poder, é só através de jejum, oração e leitura bíblica. Pode pedir o dom do discernimento para saber o momento certo, porque existem tipos de demônios que não é só com imposição de mãos, com jejum e oração. O dom de cura é quando o Senhor quer, né? Nós precisamos exercer, nós precisamos, como um atleta, ele dia a dia ele vai melhorando, ele vai treinando, ele vai fazendo os exercícios que são importantes ali para a sua modalidade, onde ele melhora cada dia mais para a competição. No nosso caso, quando é o dom de cura, nós precisamos ir lá orar, repreender o espírito de enfermidade, nós precisamos repreender a doença em si. Só que isso é só permitido por Deus, quando é a vontade de Deus. Mas nós temos que ser um instrumento disposto, pronto, preparado para ser usado pelo Senhor. Como? Quando você vê os meninos tocando lá na igreja, o instrumento tem que estar afinado, né? Porque ele desafinado, ele acaba atrapalhando toda a música, toda a harmonia. Mas quando nós estamos afinados na leitura da palavra, no jejum, na oração, quando Deus quer usar e a gente coloca as mãos para orar, para cura, nós estamos prontos, simplesmente Deus só vai manifestar aquele poder, né? Como a mulher do fluxo de sangue que tocou na orla do manto de Jesus, dele saiu virtude. Essa virtude, esse poder pode ser, nós podemos também, através do dom da cura, né? Mas para isso nós precisamos estar preparados. Versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Versículo 5. As instruções para os 12. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentis, nem entre nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Nesse caso, Jesus está mostrando que a missão foi para eles, foi dada exatamente para levar a palavra de arrependimento ao povo de Israel, aos judeus. Eles eram o alvo, né, da palavra do Senhor. Nós tivemos a graça, né, o amor de Jesus que nos atingiu. Porém, o início ali era para os judeus, para as ovelhas perdidas, aqueles que foram para a idolatria, aqueles que viraram as costas para o Senhor. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. O que o Senhor está querendo dizer? Né? Que Ele instruiu para que eles atentem às necessidades locais. Vão levar a palavra ali, naquela região da Galileia, onde estavam os judeus. Então, eles tinham que ver a necessidade daquele povo, né? Se eles estavam enfermos, se estavam com possessão,
se eles precisavam, se eles necessitassem de alguma coisa. Fazer maravilhas também multiplicação de pães, né? O que eles precisavam ali. Como Moisés, no deserto, o que Deus fez? Deus não supriu a necessidade do povo. Assim, era eles que precisavam suprir a necessidade daquele povo, né? Hoje nós aprendemos em missões o quê? Nós vamos levar a palavra do Senhor, o ide do Senhor, né? Levar a palavra de salvação, o reino dos céus. Porém, nós não podemos ir de mãos vazias, porque às vezes a pessoa está precisando, às vezes não é comprar, pelo contrário, nós estamos vendo a necessidade dele, que é o que o Senhor mandou, a gente viu a necessidade deles e a gente supre com uma oração, com uma libertação, ou mesmo com uma cesta básica, né? Ou com às vezes precisa de uma mistura naquele momento, né? Então, ver a necessidade do outro quando você vai levar a palavra de arrependimento, a palavra de salvação. É essa a importância que o Senhor dá. Então, quando ele fala, expulsem demônios, vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Nós não podemos cobrar por uma oração, nós não podemos cobrar por um dom exercido, né? Se o Senhor manda entregar uma profecia, se o Senhor manda você fazer um culto de libertação e você receber por isso. Se a pessoa quer dar uma oferta, cuidar da pessoa que está fazendo esse tipo de trabalho, não tem problema. A Bíblia não fala contra. Porém, o Senhor está falando que o que nós fazemos para o outro é de graça, porque veio de graça do céu. Esse dom foi dado de graça. Não foi tão de graça, né? Porque Jesus morreu na cruz por nós. Porém, nós recebemos esse dom, mas nós temos que exercer da mesma maneira, né? Deus veio, nos deu, viu graça em nós e nos deu o dom. Nós buscamos, nós oramos e Ele nos deu. Para quê? Para que a palavra dele fosse pregada e pudesse ali ter manifestações de dons devido à necessidade de cada um. Mas nós não podemos cobrar por isso. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno de seu alimento. Nesse caso, o Senhor está falando quando eles saem de suas casas, quando eles saem ali para levar a palavra, que eles não tinham necessidade de levar todo esse suprimento, né? Vinho, óleo, azeite, condimentos, né, para fazer o preparo do pão. Por quê? Porque Jesus fala que é para eles ir falar a palavra e voltar. Não ficar por muito tempo, não fazer morada, não dormir, não descansar. Chegar, pregar e sair. Essa é a ordem de Jesus, né? Eles poderiam ser cuidados, mais para frente a gente vai ver. Pode, as pessoas podem acolher, mas não é para você, não era para eles levar tudo que eles tinham, porque eles não iam, ia ser só passagem. Eles iam levar a palavra, poderiam dormir, mas ir embora no dia seguinte, porque eles só iam levar a palavra do Senhor, o amor do Senhor, a palavra de arrependimento e ponto. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, versículo 11, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrar na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venham sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, Jesus, ele nos ensina, quando entrar na casa de alguém, saudar. E a saudação que eles faziam, Shalom, a paz seja com vocês. Então, a nossa paz do Senhor. Então, ele fala, você oferece. Se a pessoa é indigna, se a pessoa não aceita a sua paz, se ela é indigna, a paz volta para você. A mesma coisa quando você está
em algum lugar. Você dá a paz do Senhor, você faz uma saudação. Se não te respondem, vai voltar para você. Se eles são bem recebidos, se receberem a palavra do Senhor, eles ficam com a paz. Porém, se não, se eles viram as costas para a palavra do Senhor, né, devido à idolatria, muitos ali, por isso que nós fomos agraciados, né, pela graça e pela palavra do Senhor, pela palavra de salvação, porque eles, muitos judeus, eles viraram as costas para o Senhor Jesus. Então, o que o Senhor Jesus ensina? Sacudam o pó dos seus pés. Por que eles faziam isso? Quando eles iam a uma cidade idólatra, alguma cidade pagã, né? Alguma cidade que não tinha alguma coisa boa, eles pegavam o sapato deles e batiam, sabe? Limpava a poeira para não trazer nada daquele lugar, nada que seja ruim para a vida deles. Então você deixa para trás. Não foi bom? Deixa para trás. Assim é na nossa vida, né? Tudo que for ruim a gente deixa para trás. E o que Jesus ele se refere a Sodoma e Gomorra? Lembram de Jó? Que os anjos foram lá, tiraram Jó de Sodoma e Gomorra e salvaram ele e caiu fogo naquela cidade. Por quê? O povo era muito mau, o povo era um pecado atrás de pecado, só que eles não tinham conhecimento, eles não conheciam a verdade. Então, a verdade vos libertará, lembra que Jesus fala? Porém, eles não tinham esse conhecimento, não chegou até eles essa palavra de libertação, de salvação. Então, Jesus crê que se eles tivessem ouvido a palavra que nós estamos ouvindo hoje, eles teriam sido libertos, eles teriam tido salvação. Porém, isso não chegou até eles. E eles eram pessoas más, cruéis, né? Então, eles sofreram, mas talvez no dia do juízo, eles vão ter uma sentença menor por não conhecer a palavra do que nós, que conhecemos e viramos as costas para o Senhor. É isso que ele está dizendo quando fala sobre quem não dá importância para a palavra do Senhor, né? Versículo 16. As admoestações. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Prudente como a serpente é porque a serpente era um símbolo de esperteza, né? É um símbolo de astúcia, né? Então, ela é muito ágil, muito rápida, é difícil de pegar. Porém, a pomba também nos traz o símbolo de pureza, né? Porque, para você ter ideia, eram usadas como sacrifício, né? Então, a pomba era pura, era inocente, né? Então, por isso que o cristão, ele quando Jesus fala que nós temos que ser prudentes, é tomar cuidado, não cair em ciladas, mas também ser inocentes, né? Ser puros, ter aquela pureza, né, que vem de Jesus mesmo, né? Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou que irão falar, porque naquela hora lhe será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. O que o Senhor está falando aqui? Que naquela época eles eram muito perseguidos, né? Naquela época, os fariseus, os doutores da lei, quando eles tinham que entregar alguém, eles não podiam exercer a lei rapidamente, né? Os açoites, as coisas. Primeiro, eles precisavam passar pela lei de Roma, né? Então, eles eram entregues aos reis, aos governadores, e junto com a acusação. Aí sim, ou eles passavam pelos açoites, né?
quando eles eram condenados à cruz, né, a outros tipos de morte, ou mesmo a prisão. Então, primeiro eles eram açoitados, e esses açoites eram dentro das sinagogas. Então, por isso que eles passariam por mão de homens. E depois eles tinham a sentença final. O que Jesus falou? Que quando eles fossem entregues, que ele não era para temer, porque o Espírito Santo falaria por eles. O Espírito de Deus, o Espírito do Pai falaria através da boca deles. Então não era para eles temer. Versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. E haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terá percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Nesse caso, ele está falando sobre a perseguição que nós vamos sofrer ou a igreja primitiva estava sofrendo. Porém, que em nome do Senhor Jesus, até os da nossa casa vão nos trair. Até os que são de dentro da nossa casa vão contra nós, né? Por isso que nós precisamos levar a palavra, tentar buscar a salvação para dentro da nossa casa, a salvação individual, mas nós temos que levar a palavra, né? A gente tem que levar o conhecimento a todos. Nem todos vão querer. Por isso que existe essa perseguição dentro da nossa casa. Pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Então, isso tem que ser bem entendido. Tem irmãos nossos na nossa igreja que só eles servem ao Senhor. Porém, o pai e a mãe perseguem, ou a irmã persegue, e assim vai. Então, a gente precisa entender que isso vai acontecer. Aconteceu antes com a igreja primitiva, acontece hoje e vai acontecer quando Jesus voltar, né? Quando Jesus voltar, vai ser ainda pior, porque quem não entregar os cristãos será morto. E hoje acontece no Oriente, né? Muitos são entregues com Bíblia, são apedrejados por quê? Porque leem a Bíblia, porque buscam o Senhor. Então, nós temos esse privilégio de ler a palavra do Senhor. Então, aproveita essa palavra, aproveita esse momento de leitura, porque o Senhor é contigo. Depois, mais para frente, nós não sabemos, pode estar próximo o dia que vão tomar de nós a nossa Bíblia. Então, por isso que nós precisamos guardar na tábua do nosso coração, guardar na nossa mente cada palavra, cada linha, cada vírgula, porque mais para frente nós podemos ficar sem a leitura. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre. O que está dizendo aqui? Que nós precisamos ser igual a Jesus. Nós precisamos seguir a Jesus. Então, o espelho, né? Nós sermos, buscar a santidade, porque Jesus foi santo. Então, isso é muito lindo, né? Então, nós temos que buscar ao Senhor em todo o tempo. A quem temer, portanto, não tenha medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às Escrituras, repitam a plena luz. O que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temos os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quando Jesus vem nos trazer essa palavra para a gente não temer,
porque ele não vai deixar nada encoberto. Tudo que é errado, Jesus vai mostrar, né? As pessoas fingem, enganam, só que o Senhor não vai permitir isso. E ele também manda, porque Jesus traz a palavra, o que ele fala, o que eu lhes digo às escuras, né? As escuras é quando a gente entra no nosso quarto, a gente fecha a porta, a gente lê a palavra do Senhor. Quando a gente vai dormir e o Senhor traz um sonho, traz uma revelação quando você está orando, que é para você entregar, né? Então, é pra gente não temer, pra gente não ter medo do que eles fazem, né? Do que as pessoas podem fazer contra nós, mas é pra gente proclamar a palavra, pra gente levar a palavra do Senhor por onde a gente passar, né? E ele também fala que é pra gente não temer, porque as pessoas vão tentar nos calar, vão tentar mexer ou matando, né? Que aqui fala, não podem matar a alma, mas eles podem mexer com o nosso corpo, né? Nos calar, mas a palavra do Senhor sempre vai estar viva. Sempre vai estar viva em nossa vida, né? Vocês lembram que eu falo sobre que podem tirar tudo de vocês? Tirar as vestes, a roupa, o dinheiro, né? Podem aprisionar, podem fazer o que for. Porém, o que vocês aprenderam, ninguém pode tirar. Então, a alma de vocês estando em Cristo, ninguém vai poder tirar. Ninguém vai poder roubar o conhecimento que vocês têm da palavra. É isso que o Senhor está querendo dizer aqui. As pessoas podem ser maldosas, né? Podem fazer mal, querer fazer mal. Mas o Senhor sempre vai estar cuidando. E Ele conhece quem é vocês. Ele cuida de vocês, né? Como Ele cuida dos pardais, que é o que Ele está dizendo. Ele cuida de vocês, né? Então, ele fala, não temais, você não vale mais que um pardal? Então, Jesus conhece o seu cabelo, quantos fios de cabelo você tem, ele conhece o seu coraçãozinho, ele conhece a sua mente, ele sabe o que você precisa, o que a sua casa precisa, o que o papai e a mamãe precisa. Se você tem alguma necessidade psicológica, física, emocional, o Senhor vai suprir, né? Porque às vezes a gente tem medo, às vezes a gente quer levar a palavra, mas a gente tem medo, tem receio. Ele vai te ajudar, ele vai colocar palavras na sua boca. Não precisa ter medo. Versículo 32. Confessar e negar a Cristo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Essa aqui é uma confissão de fé. Então, quando você aceita Jesus, levanta a mão na igreja, onde você estiver, você está confessando o Senhor Jesus. Você não está negando Ele. Então, quando você levanta a mão e fala, eu quero servir ao Senhor Jesus. Então, isso você está proclamando para o mundo. E não é só o mundo físico aqui que está todo mundo olhando para você, tem o espiritual também. E ali você está mostrando que eu sou do Senhor Jesus, né? E quando a gente negar, também não é só virar as costas e falar, não, hoje eu não quero, vou deixar para depois, né? Eu tenho muito que viver. Não, não é só isso. Mas também, quando você tá na escola, você, através do seu testemunho, do seu agir, aí todos vão falar, quem é ele? Ele é cristão. Ah, ele é cristão? Olha o que ele faz, ele apronta, ele faz isso, ele faz aquilo. Então, através das suas atitudes, do seu comportamento, você vai demonstrar que você é cristão. Né, das suas palavras, do seu jeito de ser, você não está negando ao Senhor. Você não está virando as costas para o Senhor. Né? Então, através disso, o Pai não vai te negar. Jesus não vai te negar diante do Pai. Né? Então, isso que é importante a gente ter em nossa mente. As dificuldades, versículo 34. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a vida por minha causa, essa achará. O que Jesus está falando? Lembra dos exemplos que Jesus trazia? Esses exemplos, eles são
essa espada, essa falta de paz é o que a gente estava falando anteriormente. Que por amor a Jesus nós vamos sofrer, né? Tanto com a igreja primitiva, quanto nós hoje e quanto no futuro. O que acontece? Nós vamos, né, ser perseguidos. Nós vamos, tanto em casa, ou na rua, ou no trabalho, por onde a gente passar. Por alguém nós vamos ser perseguidos, né? Como eu já tinha falado, se na sua casa só você é cristão, você pode ser perseguido, né? Então é por isso que existe a divisão entre o pai e seu filho, entre a mãe e a sua filha, a nora e a sogra. Por quê? Porque cada um tá numa religião diferente, então vai ter atritos, vai ter conflitos, né? Por isso que nós temos que buscar levar a palavra, levar o amor de Jesus para nossa casa, para que não haja essa divisão, para que não haja esse problema entre família, né? Porque vai haver. Se nós nos calamos e não levamos a palavra do Senhor, vai ter divisão dentro da nossa casa, né? Então, nós temos que entender que o Senhor é prioridade na nossa vida, e Ele sendo prioridade, nós vamos levar. O que é bom para você, você não quer falar para o outro? Jesus é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, então nós temos que levar para o outro. A mesma coisa é quando fala que quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, ou ama seu filho ou sua filha mais do que a mim. Jesus não está proibindo eu amar minha mãe, eu amar minha menininha, né? Minhas meninas, o meu menino. Não, pelo contrário. Jesus quer a nossa família, a nossa prioridade, a nossa família. Porém, Ele em primeiro lugar, né? Que o Senhor venha ser o nosso amor, que o nosso amor seja para Ele em primeiro lugar. Porque o restante Ele vai cuidar, Ele vai tratar, Ele vai fazer da melhor maneira, né? Então, quando nós amamos a Jesus, né? Nós estamos abrindo mão de muita coisa por Ele. Quando eu falo que a gente pode abrir mão aqui desse mundo, né, são 70 anos que nós vamos viver, 80, 90, que nós vamos abrir mão de muita coisa que beber, fumar, dançar, fazer coisas que desagradam ao Senhor, matar, roubar. Então, trair o irmão também, machucar nosso irmão. Quando a gente abre mão de tudo isso, de tudo que é ruim, né? O que está em Provérbios 6:16, o que Deus abomina. Então, quando a gente abre mão de tudo isso, nós estamos abrindo mão por Jesus. E Jesus vai contemplar tudo isso, Ele vai cuidar de nós, né? Então, Jesus, Ele vai dar valor para tudo isso. É o que fala, ó, quem acha a sua vida, a perderá. Quem perde a vida por minha causa, Jesus falando, nós perdemos a nossa vida, abrimos mão de tudo da nossa vida por Ele, esse achará. Porque parece uma falsa liberdade quando você não é cristão, você pode fazer o que você quer, mas você está aprisionado pelo pecado. Você pode fazer o que você quer, você pode beber, você pode fumar, pode fazer o que quiser, mas você está aprisionado pelo pecado e perdendo a sua salvação. Quando nós aceitamos Jesus, crianças, quando nós queremos o Senhor e abrimos mão do mundo, são coisas que parece que vai trazer felicidade, que todo mundo está alegre, mas não, quando chega em casa, vem uma tristeza profunda, porque o nosso espírito, ele vem do Senhor, e ele precisa do Senhor, para ele seguir firme, alegre, e quando nós não estamos nele, a tristeza bate muito grande, é uma solidão muito grande, é uma tristeza muito grande. Então, por isso que a nossa vida tem que estar em Senhor Jesus, né? Nós temos que abrir mão de tudo. As recompensas, versículo 40. Quem recebe vocês a mim, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo,
que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O Senhor, ele sempre tinha cuidado com as pessoas pequenas. Chegou Jairo, um dos chefes da sinagoga, e depois chegou a mulher do fluxo de sangue. E Jesus parou ali para socorrer a mulher. Se é outro, fala, não posso te dar atenção, tem que olhar o chefe da sinagoga. Isso acontece, né? Os grandes, dá prioridade para o grande. Mas Jesus, ele olhava para os pequenos. Ele olhava e ele tinha amor pelos pequenos, né? Nós, que não somos nada, nós não temos credenciais, é esses que o Senhor quer, né? O Senhor, ele tem amor pelos pequeninos, né? Então, é isso que ele está falando. Pode ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, você terá recompensa cuidando dos pequeninos do Senhor. Você terá recompensa quando você olha com amor e com compaixão para aquele que precisa de você. E você não virou as costas, né? Aquele que pode fazer e não faz, peca. É um dos versículos. Então, você olhando para o pequeno, porque a Bíblia nos instrui a cuidar da viúva, do órfão, né? Então, se a gente vê um irmão que passa necessidade e a gente pode cuidar dele e não cuida, o Senhor vai cobrar. A mesma coisa somos nós. Você vê um amiguinho, você tem 2 lanches, você tem um lanche bem reforçado ali, corta ele no meio, divide com seu amigo. Você tem uma bebida grande, pega 2 copos, divide. Às vezes você não sabe, às vezes ele não conta, mas ele tá passando necessidade em casa. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. A gente tem que ter compaixão pelas outras pessoas. A gente não pode olhar, fulano se veste bem, mas às vezes o fulano não tem uma comida em casa. Às vezes aquela roupa que todo mundo acha que é nova, ele tem mais de 10 anos, só que ele sabe cuidar daquela roupa. E agora, nesse momento, ele passa uma necessidade. Então, a gente precisa estar sensíveis ao Espírito Santo, né? Para que ele venha nos conduzir da maneira certa para ajudar, cuidar dos pequeninos dele, né? E da mesma forma, receber um profeta. Da mesma forma, receber aquele que leva a palavra. A palavra, ela não precisa ser só dita, ela também é cantada. Então, se a gente recebe qualquer pessoa que leva a palavra do Senhor cantando ou pregando, não importa. Se a gente recebe com amor um profeta do Senhor, nós estamos recebendo ele. Então, vamos ter essa sensibilidade, né? Vamos entender que a gente vai ser perseguido, que nós precisamos abrir mão do mundo por ele, que nós também temos que cuidar dos pequeninos dele. Essa é a lição que o Senhor traz para nós, né? Então, e que você tem autoridade, você pode ter autoridade e poder para curar enfermos e ver a necessidade do seu próximo. Se é uma oração, se é um pão, o que ele precisa naquele momento. Crianças, eu já falei, vocês podem tudo. Vocês só precisam buscar no Senhor discernimento, ajuda com a mamãe, com o papai, e vocês conseguem. Jesus fala que deixa vir a mim as crianças, que das tais é o reino dos céus. Então, o reino dos céus é de vocês. É só vocês quererem conquistar. Buscando autoridade, poder, através da palavra, do jejum, da oração. Mas eu vou jejuar? Sim. Esther não colocou as crianças, mulheres, todo mundo para jejuar? Nós podemos, vocês podem. Com cuidado, com orientação da mamãe e do papai, né? Quando vocês vão fazer um exame médico, vocês não jejuam? Não precisam ficar 12 horas, dependendo da idade, 12 horas de jejum? Porque para o Senhor, quando é para uma coisa importante, vocês não podem. Vamos pensar nisso, tá bom? Deus abençoe. Eu também vou pensar nisso com a Marina, hein? Deus abençoe vocês. A paz.